meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a aplicação da visão da escada de Jacó para os nossos dias. E esse contexto está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 1 a 15. Vou fazer agora a leitura somente de alguns versículos que diz: Tendo chegado ao lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou das pedras do lugar, fê-lo seu travesseiro, e o deitou ali mesmo no lugar. E sonhou: eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Sobre ela estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Aleluia! O texto que lemos faz parte do contexto que fala sobre a jornada de Jacó para a Mesopotâmia, até onde ali morava Labão, que se tornaria o seu sogro e que o forçou a trabalhar e muito para conquistar Rebeca como esposa. Hoje nesta conversa, vamos falar sobre o sonho de Jacó, este sonho que ele teve neste lugar, pois este momento tem um significado muito especial para os filhos de Deus, para nós que somos a igreja do Senhor. Amados, percebam que este era um local especial, inclusive Jacó dá nome a este lugar dizendo: esta é a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. E ainda diz mais terrível é este lugar. Esta região, falam os estudiosos, que era o local aonde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Então, já era um local escolhido, um local de revelação de Deus, local chamado de Moriá, que significa o lugar em que Deus é visto. Aleluia! Fala nesta visão que para se deitar, ele pega pedras do local para utilizar como travesseiro. Penso que Jacó não queria só descansar, mas por ser ali um local especial, deitando a sua cabeça sobre aquelas pedras, ele buscava algo mais de Deus. E foi neste momento que Deus mostra a Jacó a escada que ligava a terra aos céus. Queridos, nesta hora Jacó tem a confirmação, a certeza de que a sua vida não seria fácil, mas que também Deus cumpriria a sua palavra em sua vida e de toda a sua casa. Amados, note o seguinte: Abraão foi chamado por Deus para sair da terra. Isaque seguiu os caminhos do seu pai Abraão. O interessante é que quando falamos sobre o povo de Israel é chamado de Israel. E quem é Israel? É Jacó. A Bíblia relata que foi Jacó que lutou com o anjo no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 26 a 28, diz: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, aleluia. E neste momento o seu nome foi trocado de Jacó para Israel, aleluia. Queridos, foi Jacó que Deus escolheu para se referir ao povo de Israel. Foi ele escolhido para dar origem aos nomes das tribos de Israel, e pela história foi Jacó que teve mais dificuldades. Jacó foi aquele que lutou com Deus e foi ferido. Isso me ensina que são nas dificuldades, no meio dos problemas, das tribulações, que Deus se aproxima dos seus, aleluia. Portanto, aprendo com isso, muitas vezes, é isso que nos leva a termos intimidade com Deus. Por isso, hoje, o Senhor fala à sua igreja para aprendermos com Jacó. Como diz a palavra de Deus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diz também a palavra que os justos terão aflições, mas Deus os livra de todas, aleluia. Amados, como sempre falamos, estudar a Bíblia é muito importante aos filhos de Deus. Percebo, lemos sobre a escada no livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, mas no livro de João, no capítulo 1, no Novo Testamento, se faz menção desta escada, quando Jesus chama os seus discípulos e cita que depois de achar Filipe, disse ele a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem falaram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Percebam a confirmação da palavra de que o Velho Testamento aponta para Jesus. E neste contexto fala que Natanael viria os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre Jesus. Mas o interessante é que os evangelhos nunca falam que Natanael viu anjos descendo e subindo sobre Jesus. Queridos, Jesus fala neste momento que a escada está ligada à missão de Jesus, por isso ele fala desta forma. Pense comigo, qual foi a primeira palavra pregada por Jesus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus foi trazido para perto, aleluia. Ou seja, arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino foi trazido para perto dos homens. Isso significava que em cada manifestação de poder na vida de Jesus, o reino dos céus era trazido na terra. Em Jesus foi conectado os céus à terra, e essa era a primeira grande missão de Jesus. Percebam aquilo que de uma forma triste foi desconectada no jardim do Éden, agora em Jesus novamente são conectadas. O Éden foi criado como a extensão do céu, poderíamos assim dizer. Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus, conversava com Deus na viração do dia. Quando o pecado entrou, a primeira coisa que ele vê é o seu corpo nu. Antes vivia uma vida de glória. Com o pecado houve uma transformação em tudo que Deus tinha criado até então. Jesus veio para restaurar o que havia sido destruído pelo pecado. Hoje em Jesus, como igreja, trabalhamos, vivemos, buscamos implantar o reino de Deus na terra. A igreja foi levantada nesses dias, não só para que os homens sejam remidos do pecado, pois, como diz a palavra, até a própria criação anseia pela redenção. Hoje precisamos entender que somos em Cristo ensinados a fazermos a vontade de Deus aqui na terra, andar
andarmos segundo os princípios de Deus, segundo os estatutos do céu. A palavra de Deus veio dos céus, os profetas ensinaram e falaram de Deus. A igreja precisa andar conforme a palavra de Deus e ensinar ao mundo os seus princípios, e assim estaremos estabelecendo o reino dos céus aqui na terra. Aleluia! Deus espera nesses dias que a sua igreja viva a realidade dos céus aqui na terra, que a igreja viva aqui o sobrenatural de Deus. Amados, Jesus diz na sua palavra que nos foi dado a nós toda a autoridade sobre principados e potestades, sobre anjos e seres celestes, assim como a cada milagre operado, a cada profecia, a cada ensino, os céus traziam à terra, através dos anjos, o reino que subiam e desciam sobre Jesus. Hoje, a igreja de Jesus deve exercer o mesmo ministério. Entendo que em cada momento em que o reino de Deus era trazido sobre Jesus e ele realizava o seu ministério, quando os anjos subiam e desciam, obedeciam à ordem do Filho de Deus. Queridos, os rabinos antigos dizem que a escada de Jacó era uma alusão ao Messias, fala do justo, ou seja, quando o justo suplica ao Pai, ele se mostra com toda a sua grandeza. Isso está confirmado na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 34, verso 17 e 18, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de coração. Aleluia! A escada de Jacó faz alusão a Jesus Cristo, mostra como a igreja precisa viver o reino de Deus nestes dias. Mais do que nunca, nos dias de hoje, a igreja precisa se levantar na autoridade que nos foi dada por Jesus e por sua palavra. O tempo é hoje, é agora. Precisamos trazer os céus à terra. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, verso 18 e 19 está escrito: digo-lhes a verdade, tudo que ligardes na terra terá ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Aleluia! Amados, cabe a nós como igreja realizar esta obra, a salvação da nossa vida, da nossa família, da nossa nação. Não está nas mãos dos homens esta a autoridade, está nas mãos da igreja do Senhor. O tempo é de guerra espiritual, não é tempo de lutar contra carne e sangue, sim, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que tentam de todas as formas se estabelecer nesses dias. A igreja precisa hoje trazer o reino dos céus na terra, pois só assim vamos vencer o mal que tenta se estabelecer nesses dias. A igreja está sendo convocada a viver nesses dias na realidade dos céus, no sobrenatural de Deus. Temos que estar com os nossos olhos voltados para os céus, de onde vem o nosso socorro, que é bem presente em todos os momentos. Só a igreja tem o que o mundo precisa nesses dias para colocar tudo em ordem. Só a igreja pode estabelecer em Jesus o reino dos céus na terra. O reino dos céus está disponível à igreja hoje. Aleluia! Através de Cristo Jesus. O que o mundo precisa é o poder dos céus, o poder que dá libertação
aos presos, aos que vivem nas trevas, poder que repreende a pandemia, poder que restaura e coloca ordem em tudo. A humanidade precisa do poder dos céus. A humanidade tem evoluído no conhecimento e nas tecnologias, mas infelizmente, espiritualmente, emocionalmente, está sendo destruída. E cabe à igreja, a mim e a você, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem nos dado como autoridade para revertermos toda esta situação terrível em que vivemos. O homem sem Deus se torna violento, corrupto, sem afeto natural. É isso que temos visto nesses dias. O ser humano precisa de Deus e dos seus princípios, e cabe a mim e a você como igreja estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Convido você hoje a orar comigo a oração que o Pai nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Sim, esta oração faz alusão à escada, pois fala do reino de Deus e a vontade dos céus e da terra. Vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Querido Deus, ajuda a sua igreja nesses dias a viver e a estabelecer o teu reino aqui na terra, a andar buscando viver no sobrenatural de Deus, olhando para os céus, de onde vem o nosso socorro. Pai, esforça a sua igreja a fazer aqui na terra a sua vontade e não a nossa. Livra a sua igreja dos males deste mundo, e que a paz de Deus, que o amor de Jesus Cristo e as revelações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre a nossa família e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.